Agora, o quanto o Abel foi importante, você acha, para diminuir um gap gigantesco que tem dessa diferença entre futebol brasileiro e europeu, o futebol brasileiro e o inglês, nessa final de Mundial? Você acha que o quanto o Abel conseguiu, o quanto foi importante o Encurtar a Palmeiras ter distância. um técnico europeu para essa disputa? Porque essa semana muito se discutiu dessa diferença, né? Que o brasileiro não consegue de jeito nenhum encarar o europeu, que o último campeão foi o Corinthians em 2012 e que o gol do Veiga foi o primeiro gol do Sul-Americano numa final de Mundial desde o do Guerreiro, né? É o Enfim. primeiro que empata também. Enfim. A gente sabe que tá muito difícil e cada vez ficando mais difícil. Eu acho que o Abel teve uma importância absurda pro Palmeiras conseguir levar esse jogo pra prorrogação e se segura por 7 minutos ali, poderia ter conquistado o título nos pênaltis, né? Enfim, queria que você comentasse o quanto o Abel foi importante pro Palmeiras diminuir esse gap e o quanto você acha que vai ser difícil pros próximos anos aí pro Brasil, porque a gente sabe que... É a partir do próximo ano que começa o novo ainda formato. não se concretizou. Não sabe, ou não vai sabe continuar? ainda. Não se sabe ainda. Nós tomara que A não FIFA continue, né? não. Mas se tiver, o Palmeiras tá classificado, porque parece que é 2024 e aí vão os últimos 4 campeões da Libertadores. Não, mas peraí. o Palmeiras já estaria Quando que é a classificado. próxima Copa depois desse ano, é? 2024, né? Então é em Sim. 2023 o Mundial. Ele substituiria a Copa das Confederações. Eu não sei qual formato Seria eles esse querem encaixe. fazer. É a substituição Mas da vai Copa das ficar Confederações nos estádios da Copa do Mundo como evento teste. Então vai ser 25, porque 22 agora Catar e 26 vai ser Canadá, México e Estados Unidos. Então vai ser em 25 então é 25, Mundial. pronto. Então é isso. Se for já nesse formato Se agora, for nesse né? formato, é isso. Enfim, mas são todos pontos que não estão ainda cravados pela Definidos, FIFA, né? então Sim. tudo pode mudar. Mas assim, eu acho o seguinte, a gente hoje vê no Campeonato Paulista treinadores saindo com lateral, 2 homens em lateral. A gente vê o Kleina fazendo isso na Ponte. O Kleina fez isso. A gente vê o Kleina sair de um jogo no primeiro tempo ruim, sair de um esquema com 4 homens para ir para um esquema de 3. A gente não via isso antes. Então eu acho que essa é uma influência. É você conseguir trabalhar tendências, é você conseguir ser o cara que está à frente. É você conseguir ser o cara que vai fazer com que todo mundo olhe diferente. E ele fez isso. Não estou falando que ele inovou. Ninguém nunca tinha feito isso no Brasil. Mas não era a tendência. Antes do Abel não era a tendência. E ele começou a fazer disso uma tendência. Então eu acho que o que o Abel agrega ao futebol brasileiro é olhar para o campo e bola, total. Você saber melhorar as suas peças, porque ele potencializou, a gente já falou várias vezes, né? Ele potencializou jogadores fora de posição, ele trabalhou com poucos reforços, soube usar a base, tudo de uma forma muito estratégica e com uma divisão de trabalho muito grande. A gente já ouviu várias vezes ele elogiar o assistente pelo gol da bola aérea. E falando, eu não tenho nada a ver com isso. Quem trabalhou foi ele. Foi o primeiro pau porque o João Martins falou, etc e tal. Então, assim, é um outro olhar em termos de distribuição de trabalho, né? São esses pontos que ele agrega. Em relação à parte objetiva da diminuição de distância. Sim, por conta de tudo que eu falei, por você saber respeitar o seu elenco, por você saber se utilizar da melhor forma do potencial de cada jogador e, mais do que isso, por você saber transformar jogadores. Como nós já dissemos, o Rony foi o centroavante dele, o Scarpa virou ala, o Zé Rafael, que o Luxemburgo colocou, o Piquerez é terceiro zagueiro, e por aí vai. Soube potencializar todo mundo. E quando você olha, evidentemente, para tudo que ele fez e para o jogo entre Palmeiras e Chelsea, é um abismo os dois elencos. Sim. Eu fiz isso no meu canal. Eu peguei o time titular do Chelsea, quem entrou, e peguei o time titular do Palmeiras e nem precisei pegar quem entrou. Porque só precisa olhar para o time titular. Você olha para o time titular do Chelsea, não há nenhum jogador que não esteja em seleção principal ou seleção de base. Nenhum! Nós estamos falando de Alemanha, estamos falando de Espanha, estamos falando de França, estamos falando de Itália, nós estamos falando das principais seleções europeias. Mas você vai falar... também o Ziyech do Marrocos, meu irmão, é o único que tá numa seleção abaixo. O resto é só seleção de primeira categoria do futebol europeu. E é um puta jogador. O Ajax, quando foi na final, quando foi pra muito. final, ele foi um dos melhores Exato. jogadores da semi, na verdade. E aí você olha pra quem entrou ao longo do jogo, os reservas, a mesma coisa. O Pulisic é camisa 10 dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Bota ele pra jogar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deita. Então, assim, é um abismo enorme
Porque quando você olha ali o que o Palmeiras fez de não permitir que esse Chelsea entre na área, você tá falando de uma estrutura coletiva quase de erro zero. É. Põe nos melhores momentos do jogo. O Chelsea não entra tocando na área, o Lukaku não faz um pivô. O Lukaku faz pivô minuto sim, minuto não na Premier League. Então foi um jogo coletivo muito forte. Foi uma estratégia muito bem montada. Diminuiu a distância de um time que, se você pegar os titulares, porque o Chelsea você pode pegar até os reservas na seleção. Se você pegar os titulares, você vai ter o reserva da lateral da seleção uruguaia, você vai ter o capitão da seleção paraguaia e vai ter o goleiro da seleção brasileira. O restante dos jogadores não é de seleção. Não é. Por mais absurdo que possa Então, ser, é né? isso, é um coletivo bem montado. E o coletivo bem montado é mérito de uma engrenagem, não é do Abel, da comissão técnica inteira do Abel Ferreira. Então, sim, ele diminuiu essa distância que é abismal. Ele empatou o jogo. Que é um absurdo. Ele empatou O o maior jogo. feito foi ter empatado depois de sair atrás. E não é nem isso, não. É também isso, mas o ponto é o seguinte, o jogo acabou, os 90 minutos, 1-1. Nossa, o Palmeiras quase O Palmeiras vira ainda, perdeu hein? na prorrogação. Sim. 90 minutos, ou 100, não sei quantos foram os acréscimos, 1-1. Foi 1-1. É. Foi uma seleção de vários jogadores contra o Palmeiras. E foi 1-1. Sinistro. E aí, na prorrogação, faltando 3 minutos, teve isso. E os caras não entraram na área. Eu acho isso muito significativo. É. Porque é um jogo. Não adianta falar, mas espera aí, o Palmeiras pouco atacou. Vamos olhar direito pro jogo? Muita gente fala que o Palmeiras só teve a chance do Dudu e do Zé Rafael. Ninguém lembra. E aí são erros técnicos. Teve uma do Veiga Do também. Rony. É. O Rony de cabeça na pequena Sim. área, É. cabeceou mal. Ninguém lembra do Dudu chutando da intermediária na bola que passou raspando. Ninguém lembra também Essa do do chute Veiga, do Veiga, que foi uma que jogada o do Danilo Danilo. solta a bola pro Faltou Veiga. perna ali no Ah. chute ali. Entendeu? Então você tem ali pelo menos 5 ou 6 chegadas do Palmeiras no ataque. Com erros de... Ah, o próprio pênalti. O pênalti, o Dudu vira Finaliza. pra chutar e finaliza mal. é. É, Mas o Palmeiras criou ali. sim. Então assim, o Palmeiras não chegou 2 vezes. Não, O Palmeiras atacou finalizou bastante. muito mal. E aí tem muito, na minha concepção, de contexto. Contexto. Porque não é um jogo de igual para igual em quesito algum. Não é um jogo de igual para Talvez igual físico. na parte técnica, talvez físico. O único Só que o físico está atrelado ao psicológico. Vou Sim. explicar o porquê. Já falamos da parte técnica, não vou pisar mais nisso, né? Sim. De um lado tem uma seleção de jogadores internacionais, do outro tem 2 titulares de seleção, um reserva e o restante são jogadores, basicamente, que não estão em seleções. Abismo. Contexto. O Thiago Silva, de alguma forma, metendo aquela mão na bola, se porventura o Palmeiras é campeão, ia ficar marcado no Chelsea por aquela mão na bola? Não. De jeito nenhum. Daqui 2 semanas os caras esqueceram que ele meteu aquela mão na bola. Vamos lá. O Luan. Vai ficar marcado na carreira dele. Ele não vai esquecer. Porque ele vai falar, se eu não coloco aquela mão na bola, a gente podia ter ganhado do Chelsea. E isso mexe em tomada de decisão. Isso mexe em A tomada de pressão decisão. é muito maior, né? O jogador do Chelsea, na hora que vai dar uma tomada de decisão, e tomada de decisão é físico e é mental, por isso que eu te falei que é a mesma coisa. A hora que eu vou inverter uma bola, e eu sou o Mount, eu inverto na hora que veio. No meu reflexo. Dominei, olhei, tem que inverter. Pum! Agora, eu sou o Scarpa, eu recebi, tá vindo o Chelsea me pressionar, eu domino, tem que inverter? Cacete. Será que se eu inverter, será que o Lukaku vai pegar? Se o Lukaku pegar, eu vou ficar pra sempre. Isso passa em 1/10 de segundo, mas passa na cabeça. E aí você retarda a tomada de decisão. O contexto de pensar jogo ali dentro é outro. É outro. Nível de enfrentamento influencia na tomada de decisão. O Chelsea pega times melhores ou iguais ao Palmeiras direto na temporada. Direto! Só na Premier League Direto! deve ter uns 8. Tranquilamente. Então, para ele, pro Marcos Alonso, pro Aspilicueta, inverter uma bola e tomar um gol, beleza, a gente já virou tanto jogo contra time assim. Agora, Palmeiras. o Palmeiras não sabia o que estava enfrentando. O Palmeiras não sabia o que estava enfrentando. Ah, você tá falando que o Abel não preparou? Não, tô falando disso, tô falando de mental. Nunca o Palmeiras teve um time de nível de enfrentamento do Chelsea pela frente. Isso influencia na sua tomada de decisão. O contexto mental é diferente. E o mental atrasa a tomada de decisão também é físico. E o nível técnico desses caras é diferente. E o contexto externo é totalmente diferente. O Mundial, pro cara do Chelsea, se ele fizer uma cagada ali, é só ele fazer um gol na Premier League semana que vem,
Porque a torcida tá feliz, não vai nem lembrar. Agora, se o Dudu vai tentar sair jogando e entrega a bola no pé de alguém, sai o gol do título do Chelsea, ele não tem mais paz. A vida dele vai ser marcada por toda entrevista perguntar: você se arrepende de ter tentado dar aquele passe arriscado? Para sempre. Não há possibilidade de comparar e de falar que existe jogo de igual para igual no Mundial entre sul-americano e europeu por conta disso. Não existe nenhuma igualdade ali, mental, física ou técnica. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante palestra, segura os porcos.